nós vamos iniciar a escola de hoje, e a escola dominical, e desde que teve um hiato que parou, nós voltamos, e eu não sei que número é essa aula, que número é essa aula? Acho que é 102, né? Hein? 102. É, deve ser 102, não sei. Nós falamos sobre humilhação, não foi? Depois nós falamos sobre se você é capaz de falar, de explanar a salvação para uma pessoa que você diz ter. Aí nós tivemos o último estudo, o anterior, os sinais da graça salvadora no coração do homem. Os irmãos lembram que nós mostramos e ensinamos aqui de que temos que ter esses sinais, não são opcionais, não são perdoáveis a falta dele. Os irmãos entenderam bem, eu sei que entenderam porque não fui eu que expliquei, foram as escrituras. Então, ou seja, foi detalhado e ensinado para os irmãos que não são coisas que, olha, infelizmente eu não tenho, infelizmente, poxa vida, eu tenho sido fraco nisso. E talvez tenham levado os irmãos a pensar, como é que pode, se eu acho tão difícil essa situação, se eu me conservo tão difícil, não só no entendimento como nas minhas atitudes, porque os irmãos lembram que o que foi ensinado, que tudo é acompanhado de quê? Somente de conhecimento? É só de conhecimento que nós vivemos? Falem! É só de conhecimento? Basta você conhecer que tá bom? Porque conhecer, todos aqui conhecem. Jesus Cristo falou, lá no texto de João, perto do capítulo 16, não sei, não está marcado aqui. João 13, 17. O conhecimento é acompanhado pelas ações. Então ele fala assim, vocês sabem essas coisas? Perguntou para os discípulos assim, ó, vocês sabem tudo isso que eu estou falando? Então, com certeza nenhum sambou falou, não sabemos. Sim, mestre, sabemos. Não mostra a resposta, mas dá para entender que eles responderam que sim. Bem-aventurados sois se as fazeis. Então se coloca uma condição. É muito bom ter conhecimento. Um coração não pode ser transformado sem conhecimento, mas ele tem que ser acompanhado pela ação que é assim, acionada pelo maior dom de Deus, o amor dele por nós. É o maior presente. O amor impulsiona isso, sabe? Impulsiona. Por meio do amor de Deus, homens negaram tudo para ganhar esse amor. Ontem, eu não vou me preocupar com o tempo, se não der para dar o estudo todo, a gente vai continuar na semana que vem. Ontem, saiu uma notícia assim, estava na hora que eu estava vendo a TV ligada no notebook, estava vendo alguma coisa ali, e o mouse tocou na lateral do sistema operacional e apareceu uma notícia. Os homens encontraram um pergaminho, mostrava as fotos, um pergaminho, nada herege não, em que foi excluído do canon original. E encontraram data mais ou menos de quase que a idade, pega um pouco mais da idade adulta de Cristo, um pouco depois de 33 anos. E ninguém sabe quem escreveu, mas dizia assim que eles estavam estupefatos, eles estavam assombrados. O Evangelho tem uma nova revelação. Irmãos, é sério, ali no pergaminho diz que Jesus fazia pássaros com barro e dava vida a eles. Vocês ouvindo uma coisa dessa, o que vocês sentem? Presta atenção, o que vocês sentem ouvindo uma coisa dessa? Está escrito no pergaminho que Jesus moldava pássaros com barro e botava nas mãos e fazia eles viverem. É alguma coisa assustadora? É uma heresia? É uma coisa assim inaceitável isso? Porque se não colocaram no canon original,
Por que é? Porque tiveram um motivo, porque isso poderia ser uma mentira. Os irmãos se assustariam, porque existe outro relato. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Existe outro relato de que diz que Maria viu relatos antigos, escritos antigos que foram guardados em Antioquia, mas foram decididos não se colocar no Evangelho. Não se colocar no Evangelho que Jesus saiu um dia à noite e Maria foi atrás dele, menino. E um anjo negro apareceu, entendeu? O que está escrito nesse outro manuscrito. É o que está escrito. Um anjo negro apareceu e o desafiou. E mostrava-se como se ele tivesse que temer. Era o diabo, como se tivesse que temer a presença dele. E Maria ficou olhando isso, olha só que coisa assustadora. E diz que aquele demônio pegou um bocado de terra e falou assim, mostrou a inutilidade da terra para Jesus. E deixou cair a terra assim no chão. Jesus pegou a terra e fez brotar flores. Aí alguém fala assim, gente, mas olha só isso aí. Por que Jesus está tocando nesse assunto? É porque quando nós amamos a Deus, nada nos assusta. Nada que venha, sabe, quando nós o amamos de coração e alma, você pode ler e ouvir qualquer coisa, negativa ou positiva, não faz mais diferença para você, porque você o ama. Entenda bem, você o ama, aí, mas já ainda continua sem entender o que isso tem a ver com a notícia. Tem a ver que, olha só, isso é mais surpreendente do que passar, cuspir, fazer lodo e passar no olho de uma pessoa? Vocês acham? Vocês acham que transformar pedra em pães? Ah, mas Jesus não transformou. O próprio diabo falou assim, você tem poder para isso. Transforma essas pedras em pães. Entenderam? Entendeu? Então, essa situação de conhecimento de Cristo é que eu quero evidenciar, que acaba esse tipo de conhecimento e que é baseado naquilo que nós lemos, naquilo que nós adquirimos, e o conhecimento vai entrando e você estuda, você anota, você faz esboços e você vai, e a cada dia que passa você se distancia de Deus, você estranha. Como pode isso? Eu leio, eu ouço, eu estudo, e meu coração está sempre com vazio. Porque nada disso tem valor, e eu vou falar para os irmãos, tudo que for estudado até hoje, cento e quantos estudos? 102. Não tem valor algum se o amor não existir, o amor de Deus, o ágape existindo derramado no nosso coração, e com isso também a obediência a Ele. Não tem valor nenhum. Gero, você está falando dos estudos? Estou falando de todos eles. Não tem valor nenhum. Sabia que por mais que você conheça, não tem poder nenhum contra a satisfação carnal. Não consegue conter o pecado em você, por mais que você conheça, por mais que você estude, por mais que você observe as Escrituras, mas não haja obediência a Deus, nem tampouco amor por Ele, nada disso tem valor. Nada tem. Um certo homem chegou para Cristo e falou assim, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Já foi uma pergunta capciosa, porque ele era estava se formando em advogado, que na tradução é um doutor da lei. Por que eram chamados de advogados? Porque eles que decidiam se uma pessoa ia ser apedrejada ou não. Eles tinham que conhecer a lei e falaram assim, é justo que aconteça isso. Eu falei assim, conhece os mandamentos? Conheço. Observa eles desde a minha mocidade, então só cheque Jesus. Nós fazemos isso. Isso aí eu conheço também. Olha, se tem uma coisa que eu conheço, é isso aí. Olha, Bíblia para mim, Bíblia, rapaz, não é brincadeira não. Eu conheço isso aqui. Sim, eu não duvido não. Mas Jesus falou assim, se você faz isso, faz bem. Continue assim e você vai ficar bem. Quando ele foi sendo só, falta uma única coisa. Não era um cumprimento. Você se alegra tanto de ter o reino de Deus? Vai, vende tudo que tem, olha só, preste bem atenção. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Não era a atitude de abençoar o pobre. Dá para quem não tem, você tem, dá para quem não tem.
Abandona isso e vem e segue-me. E obterás o que? Essa frase é importante. O que a lição aqui falou? E obterás o que? Após vender tudo e dar para os pobres. No céu. Uma vida nova no reino dos céus. Sim, mas comparado com o dinheiro que deu para o pobre. E Tesouro. obterás... Hã? Tesouro. Sim. Galardão. Não, sim, um galardão, um tesouro no céu. Mas quando Jesus falou um tesouro no céu, isso, o céu vai ser uma vida nova. Esse é o presente que você vai ganhar. A única coisa que importa. Isso. Se há alguma coisa de valor na sua vida, é o que eu estou te dando. A vida eterna. Sim, aí o que acontece? Por que nós vamos falar de falsa graça hoje? Ao contrário, vai ser totalmente o contrário do estudo passado. O contrário é exato. Eu fiz um espelho. Assim, eu não deu muito trabalho, fiz um espelho. Eu inverti. Agora eu vou falar do contrário. Por quê? Se eu falo dos sinais da graça para os irmãos veem os sinais da graça e podem simplesmente, nós podemos negligenciar isso. Sabemos os sinais. Negligenciar. Então agora eu vou mostrar a condição de quem não tem os sinais. Vamos começar? E qualquer dúvida, eu quero que os irmãos me interrompam e perguntem. O primeiro sinal, ausência de reconhecimento de pecado. Ausência de assumição de pecado. Não é um pouco, é ausência total. Abre em 1 João, capítulo 1, versos do 8 ao 10. Ausência de reconhecimento do pecado. 1 João? É a primeira carta de João, capítulo 1, verso do 8 ao 10. Acharam? Sim. Olha só. Acompanhe comigo. Posso começar? Sim. Ó, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Quem é que tem uma frase diferente dessa? Nem que seja, pode ser uma palavra, uma diferente. É a mesma, Joyce? Mesmíssima? Mesmo. Beth é a mesma? Todo mundo é a mesma? Ronaldo é a mesma? Então. Em outra tradução assim, fazemos-lo mentiroso. E o 9. Vou repetir o 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos, então, vocês acham que confessar é uma coisa simples? Porque no original diz confessar, assumir, mesmo com a iminência de um juízo, de uma condenação. Assumir. Não se confessa, Ronaldo, vou usar você como exemplo aqui. Não se confessa pecado quando nós estamos querendo ocultá-lo no coração e falamos assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Nós sabemos que estamos botando um monte de atrocidades cometendo na nossa vida numa palavra só. Perdoa os meus pecados. Mas jamais faremos como a mulher samaritana que declarou, olha, eu sou pecadora e eu não tenho marido. Jesus fala, dissestes bem. É a mesma coisa que ensinar. Assume para Deus, confessa para Ele, Senhor, eu o troquei por um prato de lentilhas. Eu troquei a sua salvação e a sua misericórdia, o seu amor eterno, para viver as gostosuras diárias desse mundo. Eu troquei. Eu simplesmente, Senhor meu Deus, lembrei até do Senhor, mas foi mais forte a minha vontade. Eu permiti que a minha vontade praticasse isso. Isso é confessar. Então, se nós agirmos assim, o Senhor ainda vai visitar no coração nosso
se estamos sendo o quê? Verdadeiro. Isso. Usando uma outra palavra, honestos diante dele. Honestos, ou seja, honestíssimo. Não falta nenhum detalhe. Ele me confessou, mas tudo isso Deus já sabia? Sim. Sim, Deus já sabia. O desejo de se crucificar junto com Cristo. Né? Sim, então isso. Na verdade, a Bíblia fala que nós já fomos crucificados com Ele. Na morte dele, vivemos a morte dele. Vivemos também a vida dele, a ressurreição dele na nossa vida. Então, como pode essa situação, ou seja, eu hoje saio uma lágrima nos meus olhos, mas amanhã eu estou praticando aquilo que não só foi um pouco longe da lágrima, de pedir perdão a Deus, como também as velhas práticas. Vocês podem notar uma coisa, quando nos afastamos do Senhor, nos afastamos feio, sabe? O inferno nos envergonha tanto que os pecados são de outros não. São os mesmos que praticavam há anos atrás, quando pedimos, Senhor, tem misericórdia de mim. O que roubava, volta a roubar. O que fornicava, volta a fornicar. O que adulterava, volta a adulterar. O que vivia dissolutamente, volta pior ainda. Entenderam? Por isso que esse sinal falso de graça tem que ser explicado. Eu vou ler ainda o outro versículo. Vou ler primeiro para depois falar. O 10, eu vou pedir a Silvia para ler. Lê para a gente esse versículo 10. Primeiro falou, se dissermos que temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. O 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que nós cometemos. O 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ó, se dissermos, mas é isso que nós falamos. Jerônimo, explica para mim quando é que a gente fala que não estamos pecando. Quando você briga com alguém, quando você discute e fala assim, não, eu estou com a minha consciência limpa, eu tô vivendo isso, mas Deus sabe o meu coração. Mentirosos nós somos, e não somos nós que nos tornamos mentirosos. Nós fazemos Deus o quê? Que a Bíblia está dizendo aqui? Mentiroso. Mentiroso, olha aqui. E a sua palavra não está em nós, não está. Então olha o perigo. Se as pessoas leem isso aqui, a sua palavra está em nós, não esquenta a cabeça, um dia ela vai estar. Não. Estamos debaixo de uma condenação se a verdade de Cristo não está em nós. E isso deve ser falado. Aí eu vou falar para você. Uma causa principal, o que a falsa graça faz? Ela faz com que você viva uma vida light. Uma vida em que a consciência não lhe acusa sempre. Você decide o que a tua consciência vai te acusar. Isso aí eu vou fazer. Nós vemos pessoas. A gente vira nosso próprio Deus. Então. E o nosso próprio juiz, nós. A pior que a Bíblia autoriza você julgar você mesmo. Só que nós nos julgamos e nos absolvemos. Nós mesmos nos absolvemos. Vocês podem ver que quando uma pessoa quer fugir da palavra, ela é atormentada pelo testemunho, por tudo. Sabe o que ela vai fazer? Vai chegar uma hora que ela vai fazer? Ela vai entrar para a igreja. Mas ela vai escolher uma agremiação religiosa. Ela vai escolher, essa eu posso ficar, então alguém vai poder falar alguma coisa contra mim? Não! Somos todos irmãos agora. Mas na verdade, essa pessoa vive uma vida dissoluta e odeia você porque você não quer que ela viva aquela vida dissoluta. Porque você conhece a verdade. A falsa graça faz isso. Ela começa a transformar o caminho em... Nós vamos ler depois. Uma parte fala de solução, que é o ato de dissolver a verdade. Ou seja, eu dissolvo a verdade na mentira. Fala, Sérgio. A partir do momento que eu sou confrontado com o meu pecado e entro em parafuso porque o pecado está me dizendo, você é condenável, você está errado, você praticou. E eu faço uso de algo que manipula, que faz com que eu, em algum momento, me convença que eu sou inocente, eu nunca me arrependi. Eu não preciso de perdão, eu não me arrependi, então eu passo a viver, ufa, e a salvação está garantida, porque eu não posso ser condenado. Já me provaram que eu não sou, assim,
Eu não errei, eu fiz, mas assim, Deus sabe. Você já ouviu falar dos chifres do altar? Quem já ouviu falar? Sim. Já ouviu falar assim? Os chifres do altar? Havia os chifres no altar. E quem segurava naqueles chifres não podia ser morto enquanto estivesse segurando naquele chifre. Você viu que interessante. Joabe, para não ser morto, correu para dentro do altar quando Salomão mandou o soldado, o general dele principal matá-lo, porque Davi falou, não deixa ele impune, porque ele matou Absalão. Ele segurou o chifre do altar. Segurou o chifre do altar. Porque a lei dizia que não podia ser morto. Sabe o que aconteceu? Ele foi morto mesmo segurando o chifre do altar. Quantas vezes a falsa graça mostra assim, Deus vai ter misericórdia de você. Nós vivemos numa total prostituição, mas sempre lembrando assim, vai ter graça. Olha, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos, a ausência de reconhecimento do pecado envolve tudo. Envolve negligência com filhos. Sejamos honestos diante de Deus. Sabe, bajulamos o pecado para não perdermos os nossos entes queridos. Bajulamos o pecado. E o Senhor torna isso imperdoável. No texto do livro do Peregrino, e eu vou sempre citar isso, tem uma parte que mostra um homem numa jaula. Lembra quando o intérprete levou o peregrino e mostrou várias coisas, mostrou o que o Evangelho fazia com a limpeza do coração do homem, e de repente mostrou um homem numa jaula. Aquilo é aterrorizante. Uma pessoa que leu falou assim, telefonou para mim e falou assim, eu fiquei com medo do que eu li. O homem na jaula, você lembra, Joyce? Não. A irmã Beth leu o livro, lembra também? Quem leu o livro lembra. O homem na jaula falou assim, tu você está preso. Eu pratiquei tanta iniquidade e eu vivi tão absolutamente que agora os meus pecados me assombram. Eu sou aterrorizado todos os dias por ele. E o peregrino fala assim, mas por que Deus pode te perdoar? Não é assim que nós falamos para a pessoa? Deus perdoa os teus pecados. Aí o homem responde, a mim não. A mim o Senhor, olha que a mim o Senhor vetou o desejo de arrependimento. Eu não consigo me arrepender. Irmãos, isso é assustador. A falsa graça trabalha com isso. Vai chegar um tempo que não há apenas remorso e dor, mas nós não conseguimos nos arrepender. Porque quem conduz ao arrependimento não é a bondade de Deus, segundo fala na carta dos Romanos? Sim. Ó homem, ou desprezas tu que a bondade de Deus lhe conduz ao arrependimento? Que o amor de Deus entristece o nosso coração e permite, irmãos, arrependimento. Pode ser a condição humana, mas ela é gerada por Deus. Porque se Deus impedir, chegar a um ponto em que eu permaneça tanto no meu pecado, que vai ser vedado esse desejo de arrependimento. E tem gente aqui que vai jogar pedra, mas a palavra vai dizer isso. E entenda bem, vocês vão ver na palavra. Continuando. Então o primeiro ponto, quem anotou aí, é o quê? A ausência de quê? Sim, Judas 1,4. Ainda para comparar com o que nós lemos de João 1:8-10. Lembre-se, se nós falamos para Deus, eu não estou pecando, nós falamos para Deus, não é para Deus. Nós falamos para todo mundo da nossa volta. Mas eu tenho tido meu coração tranquilo. Sabe, nós mentimos para nós mesmos, achando que o Senhor pode ser enganado. Porque eu quero, irmãos, eu quero viver uma coisa e eu não abro mão daquilo. Sabe, nós não assumimos que nós amamos viver nesse mundo. Amamos. Que o dia que nós falamos para Deus, Deus me ajuda, foi apenas um dia que estava o máximo de terror do mundo na minha vida, o máximo de evidência do inferno. Aí Deus vem com mão forte, te segura e te traz. E depois, nós traímos Ele, abertamente. Mas continuamos com o que na nossa vida? O que nós adquirimos quando Deus nos resgata? Um título, não adquirimos? Um título de filhos de Deus. Esse título não existe, mas nós permanecemos falando para todo mundo. Eu sou filha dele. Nos iludimos. Isso, mano. Essa é a palavra. O crente deveria ser a pessoa mais desiludida do mundo.
Tem gente que usa a palavra desilusão como uma coisa ruim. Foi uma coisa, estava no quadro todos desiludidos. Nós somos pessoas desiludidas, não há mais ilusão na nossa vida. A verdade, lembra de Miqueias, que nós lemos na semana passada? Ó homem, você não sabe o que Deus requer de ti, não? Que pratique, que me obedeça, que pratique o bem, que ame a justiça. Nós somos totalmente desiludidos. Não há ilusão. Se eu escolho viver na ilusão, é porque ainda tenho apreço por esse mundo. Mas os anos vão passar e esse apreço vai me enganar e não vai valer nada na minha vida. E um dia eu vou estar sozinho. E talvez eu esteja na mesma jaula que esse homem do livro do Peregrino estava. Impedido de sentir, sabe? Você já pensou, Sandro? Você ser impedido de sentir aquele sentimento que você sentiu outrora, de tristeza, por entristecer o coração de Deus, você não consegue, irmãos. Não brinquem, isso acontece. Endurecer o coração, a Bíblia fala assim, não endureçais os vossos corações. Mas se Deus endureceu o teu coração, Joyce, como fiz com o faraó, já é para te punir. Eu estou pegando pesado. Se Deus endureceu o meu coração, já é para me punir. Porque Ele deixa de ser justo? Ele deixa de ser bom? Mas a falsa graça diz que Ele deixa. Ah, se for assim, esse não é o Deus que eu sirvo, não. Não é isso que os irmãos ouvem por aí? Não é o Deus que eu sirvo, não. Lê por favor, irmão Beth, Judas, não tem capítulo, mas eu falo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos por este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Lê bem alto, Silvio, o mesmo versículo mesmo, lê, por favor. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Ó, para. Por isso que eu pedi para ler de novo, para reforçar. Olha aqui. Se introduziram alguns que o quê? Lê, Beth, que não tem aí, ó. Que o quê? Se introduziram que tipo de pessoas? Que já estavam inscritos para este mesmo juízo. Pessoas que já estão condenadas, entraram na minha vida. Olha bem, pessoas, Beth, que estão com o inferno aos seus pés e que eu os recebo muito bem. Eu recebo até coisas agradáveis dele. Transmitem para mim, sabe, irmãos, transmitem coisas que eu falo aqui. A pior coisa que tem como nós amamos o mundo é que nós defendemos ele. Nós não olhamos nunca uma pessoa condenada, olhamos uma pessoa como uma pessoa o quê? Ruim? Nós olhamos uma pessoa que nós gostamos como ruim? Uma pessoa boa. Mas ela é destituída de qualquer graça. Então eu sou sincero com os irmãos. Pode vir alguma coisa boa, excelente, com excelência diante de Deus, de uma pessoa destituída de qualquer resquício de graça. Pode vir? Mas nós falamos, não, tem me ajudado muito. Hipocrisia. Sabe por quê hipocrisia? Porque eu quero conviver com aquela pessoa. Eu odeio meu irmão, mas amo aquela pessoa que odeia Cristo. Sabe, ela nunca vai para o céu com os lábios, mas o dia que você apresentar, ela não só vai odiar Cristo, como vai odiar você. A falsa graça produz esse tipo de pessoa. São pessoas que são simpatizantes, que visitam a igreja quando você convida. Sim, visitam. Que gostam da tua palavra e falam assim, poxa, Elizabeth, você fala coisas que traz paz para o meu coração. Sim, você fala coisas que traz paz para o seu coração, porque eu sou seu amigo, sua amiga. Mas a hora que você despertar em mim, como Romanos fala, toda a observação de pecados, eu vou olhar você como uma pessoa inconveniente para mim. E já não andavam mais com ele. Lembra? De quem que eu estou falando? E já não andavam mais com ele, que a Bíblia fala, essa frase. E já não andavam mais com ele. De quem que eu estou falando? Uma multidão. Não, mas de quem? Com ele quem? Jesus. Jesus. Já não andavam mais com ele. Vocês pensam que isso é fácil para alguém? Jesus olhar assim, se vocês me seguem, nunca amaram a mim nem ao Pai. Me seguem porque comeste pão e observaste que com ele nós não passamos necessidade.
interesse. Sim, mas o interesse é pecaminoso, diabólico, animal e maligno. Irmãos, se você ama alguém, vai querer arrebatá-lo do fogo, não foi o que nós lemos na semana passada? Arrebatar, você vai fazer de tudo, você vai ser o famoso porre, mas você fala assim, não, eu não posso, porque eu não vou viver tranquilo enquanto eu não tentar com todas as minhas forças tirar você desse caminho. É isso que nos torna hipócritas quando nós falamos assim, deixa ele assim mesmo, ou ela assim mesmo. Causa coceira no ouvido. Aí sabe o que acontece? Você tem escolhas. Ao invés da graça, você pode escolher a falsa graça. Estou repetindo. Por favor, Silva, repete o versículo de novo de Judas, versículo 4. Versículo 4, isso mesmo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Lembra, já estavam determinados o inferno para eles. Eles se introduziram no meio, vai. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Para. Tá ou não está falando da falsa graça? Converte, muda, não é isso? Muda a graça, Sandro, em dissolução, dissolve. A Bíblia fala, tem uma outra palavra mais forte. Quem é que tem aí? Torna a graça de Deus em... Tem uma palavra diferente que é usada, depois eu vou me lembrar. Que tem outra tradução. Libertinagem. Torna a graça de Deus em libertinagem. A graça é liberdade, Beth. Então você pode viver. Você pode... Uma vez, um pastor falou assim, numa mensagem. Vocês estão ligando porque... Vou falar aqui abertamente aqui. Não serei hipócrita. Vocês acham que é horrível só porque eu coloco para dirigente, para ministro do louvor, uma pessoa que é casada com outro homem? Irmãos, não sejamos hipócritas. Qual de vocês aí que não levantou da cama do namorado, da namorada de manhã e falou, vamos para a escola dominical? Assim. Então vocês não podem falar nada. Nós ouvimos o diabo falar e damos risadinha dentro da igreja. Nós ouvimos o diabo falar, mas o diabo está vestido o quê? Ele está de cabo, de fraque, rabo? De que ele está vestido na tua frente? Agora deve ver terno e gravata. Terno, gravata, bonito, barba feita, olhinhos meio fechados. Irmãos, eu estou falando e não vou me calar. É a coisa mais perigosa agora do final dos tempos. A falsa graça. Ontem, uma pessoa falou assim, estou bem ouvindo a palavra. Estou seguindo fulano, ele tem 1 milhão e pouco de seguidores. Eu virei e falei assim, ele fala contra o pecado? Não, ele prega lá, fala das bênçãos de Deus. Sim. Aí eu falei assim, a palavra de Deus que fala que eles entraram no meio e viram lucro. Irmãos, a pessoa que quiser ganhar o mundo utilizando o caminho da verdade, olha bem, ele se mete no meio porque pode haver lucro. E os irmãos sabem que isso é verdade. O lucro. A partir do momento que aquele lucro se avulta de uma maneira que ele não consegue mais ficar com o Evangelho, ele vai deixar o Evangelho. Mas nunca vai deixar o lucro. Ele só usou do Evangelho para obter lucro. E a Bíblia fala, como é que você leu aí, Silvia? Que os tais, o quê? Eu vou frisar bem o versículo. Homens que se introduziram alguns que já antes estavam o quê? Escritos para este mesmo juízo. Então, olha só. E esses homens que se meteram, que estão agora, com milhões de pessoas seguindo porque ouvem o que é agradável, que tem uma aparência de verdade, são os homens que transformam a graça, são os homens e mulheres que transformam a graça de Deus em quê? Está dizendo aqui? Convertem em quê? Dissolução. Dissolução. E negam com essa dissolução, essa falsa graça, Ronaldo, que tem a principal função. Negar o que está falando aí, Alessandro, no final? A Deus. Lê então. Negam a quê? E negam a Deus. O único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O único que tem autoridade para mandar e desmandar na minha vida. O único que é meu influenciador. O único que tem autoridade para dizer, você
vai me obedecer, porque é isso que eu desejo de você. Então pronto. Olha que esse é só um sinal de falsa graça. E eu peço em nome de Jesus Cristo, que os irmãos entendam isso, que quando forem para vossas casas, isso incomode os irmãos, porque daí está toda a libertação do caminho. Pensa, olha, eu vou olhar minha vida e vou ver, o caminho está na minha frente, meu Deus, mas eu vou perder tudo. Sim, eu vou perder tudo por amor de Cristo, porque Ele trabalhou por almas, Ele não trabalhou por vidas nessa terra, Ele trabalhou por almas. O segundo, vamos lá. O primeiro, repito então, quem decorou? Ausência de reconhecimento do pecado. O segundo, desejo aparente de obediência. Um desejo aparente. O que é um desejo aparente? Inicialmente você percebe. Lembra do isso. Denorex? Parece Quem lembra disso aí? Parece uma Eu usei, o Denorex gelava a cabeça. Tem cheiro de remédio, a propaganda era, Denorex, tem cheiro de remédio, tem aparência de remédio, tem frescura, mas não é remédio. Entendeu? Não é remédio. Então, vou dizer para os irmãos, olha, Mateus 15, de 8 a 9. Mateus 15. Jorge, pode ler para a gente? Sim. Espera aí. Olha a falsa graça aí de novo. Lê, Joyce, bem alto. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Repete. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Espera aí. Esse povo era um povo pagão? Não. Não. De repente eles tinham assim, eles honravam de forma mentirosa um Deus deles. É isso que ele está falando? Esse texto foi parafraseado de Isaías. Simão sabe disso. Não é, Sandro? Sim. Lá, se eu não me engano, no capítulo 29, que fala: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. O 9, Joyce. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Sim, eu me apresento como representante de Deus e ensino malignamente aquilo que eu quero que você aprenda. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala: ai de vós, doutores da lei, ai de vós, que percorreis a terra. Presta atenção, que vocês percorrem o mundo. Claro que isso aí era a região deles. Percorreis o mundo para fazer um discípulo. E quando vocês conseguem fazer um discípulo, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Olha bem, mais 2 vezes. Então, quem vive numa falsa graça, o fruto que ele gera de pessoas que seguem os ensinamentos dissolutos dele, o torna a pessoa pior. E quem vai seguir daquela pessoa pior, o dobro também. Porque a tendência é essa. Ou vocês acham que as trevas não fariam nada? Introduzem para satisfazer os seus desejos. Por isso que o ditado popular fala: você tem presidente que você merece, não é isso? Você tem governador que você merece, você tem esposa que você merece, você tem marido que você merece. Entendeu? É isso aí. Porque você busca isso. Você quer isso, então você tem o que você merece. Continuando. Desejo aparente de obediência. Tiago 1, por favor. Abriram? Tiago capítulo 1, o verso 9.
Bom, vamos ler o 21. Beth, lê pra gente o 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Entendam o que Tiago está dizendo. Entendam. Pelo que, rejeitando a maior parte das imundícias, uma boa parte, 99,9% das imundícias, toda, olha bem, recebei e acúmulo de malícia. É interessante essa palavra acúmulo de malícia, porque que é? Sabe aquelas coisinhas pequenas que nós não vamos abominando na nossa vida? Ela vai aumentando, aumentando, e quando você vê, você está tomado por uma coisa que começou simples. Isso não faz mal nenhum, não tem problema nenhum nisso, não existe. Irmãos, se vamos sentir coceira no ouvido, que não seja outro dia, não seja hoje. Se nós vamos sentir coceira no ouvido, incômodo, se eu até mesmo vou me incomodar com isso, que seja hoje, que não seja outro dia, para que sejamos indesculpáveis diante de Deus. Então aqui, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão o quê? A palavra em vós o que é? Enxertado. O que é enxertar alguma coisa? O que é enxertar? Isso, você fazer com que faça parte daquela vida ali, ó. Enxertou. Você fez um enxerto, cobriu. Por exemplo, enxerto de pele de carneiro que é compatível com a pele humana. Sabe? Tipo assim, você enxertou, você cobriu com algo que é diferente, mas que é compatível com o que você precisa. Que é enxertada, a qual pode que é? Salvar as vossas almas. Então esse texto pode salvar a vossa alma? Poderosa. Sim, mas pode ser que você não consiga. Ela pode salvar a sua alma. Ou seja, você acha que não tem como escapar, porque você já vive tanto nesse mundo que acabou? Não. Se houver um acúmulo, e se você ainda permanecer com coisas que vai combater esse enxerto não vai ter poder para fazer o que ele tem que fazer. Sim. Você mata o enxerto ao invés do enxerto curar você. Então, e com isso você mata a única coisa que, na verdade, que você foi enganado, poderia salvar a tua A única alma. coisa. Sabe, irmãos, o problema da falsa graça é que ela vai terminar com a nossa morte. Ela vai terminar com a nossa morte. Sabe? E ainda mais quando essa morte é a morte que a pessoa está sabendo que vai morrer. Sabe? Que teve tanto tempo, que teve tanto, falou tanto do amor de Deus, mas não viveu. E aí agora já é tarde demais, é o que entra no coração da pessoa, já é tarde demais. Preso na falsa graça durante a vida inteira. Quê? Fala, ó. Aqueles que estão presos na falsa graça durante a vida inteira. O que tem? O que será deles? Mas quem mede a falsa graça não sou eu. Vê se você entende. Não sou eu, na vida de outra pessoa. Os frutos são a principal causa. Quer um exemplo? Você, quem é que já se sentiu assim? Você sabe que, poxa vida, meu Deus, tem tanta coisa que eu tenho que, sabe, que correr para não pecar contra Deus. Aí quando tu entra num local onde tem um monte de pessoas dizendo adorar a Deus, você olha assim, se assusta e sai correndo. Uma certa vez, irmãos, eu entrei numa agremiação religiosa, você fala isso, para não dizer a palavra que me coloca em xeque. Numa agremiação religiosa estava tendo um evento religioso no horário da noite. E esse evento religioso tinha um líder religioso lá, dirigindo músicas religiosas, de acordo com aquele evento religioso. E eu entrei, falei assim, hoje eu vou visitar essa agremiação religiosa aqui. Entrei. Primeiramente eu notei que tinham 4 portas, todas com vidro, cada uma tinha um anjo. O anjo que eu digo é um segurança. Entrei. E assim que foi começar o culto, vieram, me saudaram, que ia começar o evento. Pô, que bom, irmão, que veio conosco. De repente apagaram as luzes e eu só vi rosto brilhando. A luz de um aparelho eletrônico na mão deles. Mas assim.
Eu olhei para mim, com a minha Bíblia rasgada, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Daqui a pouco, eu comecei a reparar que o altar era todo pintado de preto, que as caixas de som eram pretas, que o púlpito era preto. Eu olhei e juro para os irmãos, eu comecei a falar assim, a hora de sair daqui. E quando começou a música condizia com o ambiente, tinha êxtase na música. As batidas, e aquilo ali, e as luzes piscavam, e ficou psicodélico, sabe? E algumas pessoas são bem fotossensíveis a isso, sabe? Causa tontura. Eu olhei para, acho que a quarta porta, que era mais próximo de mim, e fiz assim. Caminhei com a Bíblia na mão, foi embora. Irmãos, uma pessoa fez assim, não estou brincando, assim, ó. E não vai aonde? Eu me senti num filme de terror. Eu vou sair. Não, se é banheiro ou água, é só naquela salinha ali. Não, eu quero sair, eu vou embora. Mas o irmão não pode ir embora agora. O evento começou há pouco instante. Eu quero ir embora, por favor. Era até, a senhora pode abrir a porta? Abre a porta. Irmãos, entendam bem. Eu conto isso com temor e terror. Porque procurei aqueles que adoravam a Deus em espírito e em verdade, sabe? E vi um monte de pessoas enganadas por uma falsa graça, ou seja, todo mundo pulando de alegria, sabe? As vestimentas altamente lindas e sensuais. As pessoas se preparam para o culto, para o evento, como quem vai assim. Nesse evento vou poder mostrar o meu colar, vou poder mostrar o tipo de vida que eu tenho, inclusive no estacionamento eu vou poder mostrar o meu carro. Então isso, ora bem, não venham me dizer que isso não é uma falsa graça, que é um engano. Um dope emocional ainda. Isso. Quer comentar uma coisa? Pode falar, só me diz onde eu parei, Tiago, 21. Eu li todo? Deu. Isso, 21. Não, perdão, Santos, já vou passar a palavra. Repete o 21 e lê o 22, completa o 22. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Isso, continua. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Pronto, eu falei alguma coisa que escandalizou os irmãos? Então escandalize-se com o Tiago. Enganando-vos com falsos o quê? Discursos. Por que ele falou com falsa palavra? Por que ele usou falsos discursos? Não é palavra. Não, é a palavra, mas com retórica. Ou seja, estou discursando para vocês aqui. A palavra de desconstrução fora do Irmãos, contexto. já pensou se os irmãos saírem daqui e falar assim, na casa da Joyce eu não vou mais. Porque tudo aquilo que o Gero está falando é uma mentira. Não é impossível isso. Porque quando queremos abraçar os desejos do nosso coração, mas não queremos ser como diz, igual fala no Salmo 51, não queremos ser lançados fora da presença de Cristo, não é isso? E então o que acontece? Nós disfarçamos o máximo, sabe? Queremos gritar, Senhor, 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 fica gritando para ver se consegue ter um disfarce, aí ele não vai se incomodar com isso que eu vivo, com essa forma que eu vivo, ele não vai se incomodar, ele não vai. Pode falar. Não, primeiro o Sandro. Fala, Sandro, desculpa. Aí a irmã Beth, passa direto na irmã Beth. Vai. Toda vez que eu olho e encontro na palavra algum texto que fala alguém se direcionando ao Senhor, e o Senhor falando com essa pessoa, só tem uma forma que eu encontro. Quando a pessoa se arrepende diante do Senhor, verdadeiramente, o Senhor recebe essa pessoa, troca suas vestes e avisa, olha, não faz mais não. E encaminha. Certo. Quando essa mesma pessoa, ou uma outra pessoa vivendo algo que se chega diante do Senhor, o Senhor vai e fala o seguinte, olha, você vai entender o meu amor na minha punição, na minha redarguição,
no meu castigo, porque eu te amo. Como é que eu te amando, vou te elogiar você precisando disso? Não teria como. Você está falando isso desde o início. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, de que pessoas batiam nas minhas costas e falavam assim, ó, poxa, ó, tá vendo? Você é um exemplo. Você é um exemplo. Você é um exemplo. E essas pessoas falavam de forma com que isso aí inflasse a parte assim do meu ego, ó, tá vendo? Eu sou um exemplo. E uma única pessoa chegou para mim e falou assim, olha, se você não observar isso que eu estou te falando, e se esquecer por um segundo, você está perdido. Algumas pessoas ouviram e falaram assim, poxa, logo hoje essa pessoa vai falar isso para ele, hoje é um momento de confortar o coração dele. E essa única pessoa falou o seguinte, ó, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Até porque, se você se deixar enganar, vai acontecer isso que eu estou te avisando, olha, você vai literalmente se distanciar, porque você vai perder o foco do que eu estou te falando. Nada acabou. Então eu vou falar uma coisa para você que eu estou percebendo desde o início do estudo de hoje. Nós só vamos estarmos com a carreira cumprida quando estivermos diante do Senhor. Sim. Esta terra, esta carreira é uma carreira de constante arrependimento diante do Senhor e confessar e reconhecer e aceitar do Senhor esta palavra tão dura. Você é essa pessoa. Sim. Quando alguém chega para você e te elogia e te fala assim, não, você é uma excelente pessoa, não tem nada em você que precisa mudar, está te enganando. Porque você se confunde o seguinte, ufa, já não preciso fazer mais nada. Então, de vigilante e de pessoa que reconheceu e que ainda está fresquinho na sua mente, que foi perdoado, por isso está se derramando em lágrimas, não faz tanto tempo assim, aconteceu agora esses dias. Tipo, 1998, a minha. Então, foi agora. Sei. Se eu me esquecer disso, que foi agora, eu vou passar de perdoado para a pessoa que já não precisa mais do perdão. Então eu louvo e engrandeço ao Senhor por estar usando você em relação ao seguinte, a me provar aquilo que eu comentei com você ontem. Eu sou essa pessoa. Porque se descansar um minuto, vou me condenar, vou ser condenado. Que se der ouvidos a coisa assim, não, você já tem, vou me deixar enganar. E quando eu ouvi aquela dura palavra do Senhor falando assim, ó, você é mau, você é uma pessoa terrível, e não me ajoelhar e não me confessar, e confessar isso realmente, eu não vou ser perdoado. Muito obrigado por mais um dia compartilhar comigo, com o Senhor falando assim, olha, você é essa pessoa. Amém. Fala, irmã Beth, por favor. Anotou a pergunta? Fala. Nós vamos continuar na semana que vem. Pode falar. Aqui quando fala no 22, que enganando a voz com falsos discursos. Então a pessoa que está ouvindo, ela está sendo enganada, certo? Então aqui no livro mesmo de Judas, no versículo 5, fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Deus vai dar. Aí a minha dúvida é Tiago. Não, se alguém tem falsa sabedoria, peça a Deus que a dará e não lance em rosto. Mas peça a Deus com... Então, aí eu fico pensando, se a pessoa está enganada com esses falsos discursos, assim, como que ela vai pedir a Deus essa sabedoria? Se ela já está... Fala. Se ela já está, como é? Ela está enganada. Por que ela está sendo enganada? Plena salvação. Vamos citar o livro do Peregrino logo no início, que ele falou assim que o Peregrino apontou, pessoal, está vendo aquela porta lá? Não para até chegar lá, que ele primeiro caiu no pântano da desconfiança e conseguiu ser salvo por um ancião que chegou ali perto, Auxílio, o nome dele era Auxílio. Quando ele estava caminhando após com um fardo nos ombros, apareceu o sábio segundo mundo. Por que você está carregando esse fardo? Olha a pergunta que você fez, como é que pode ela continuar enganada? Então ela é inocente porque ela está sendo enganada? Não! A pessoa, ela está ouvindo aquilo que ela quer.
Ele queria se livrar do fardo, só tem um caminho melhor. Não precisa caminhar até essa porta estreita, não. Vai por aqui que você vai encontrar um monte, chamado Monte da Legalidade. E lá tem a senhora, cada um tinha um nome específico, não me recordo agora. Não, o senhor Legalidade, ele vai poder te ajudar. Só que quando chegou no monte, ele se ouviu o conselho dele, que era muito mais fácil, e o monte parecia que caía em cima dele. E ele falou assim, vou morrer, para que eu fui ouvir ele? Entenda bem, as pessoas são enganadas e são tentadas porque ouvem uma palavra que já condiz com aquilo que está no coração. Essa palavra é mais fácil. É muito mais fácil essa, porque essa permite que eu viva uma vida dissoluta, uma vida totalmente de negligência com relação à salvação e ao amor a Deus, e nunca me sinto condenado. Sabe? Ela costuma dizer que a falsa graça promete, mas não cumpre. Mas isso aí, assim, eu não sei se eu estou... Pode falar. Há pessoas e há pessoas. Por exemplo, e aqui nós estamos 6 pessoas. Cada um de nós tem uma personalidade, uma maneira de encarar a vida. Tem pessoas que elas são mais, não vou dizer fortes, mas são, sei lá, têm a mente mais firme do que outras. Tem pessoas que são mais sugestionadas. E isso porque entendeu? Você vê assim. Porque nós, seres humanos, encaramos um ao outro vendo desse jeito. Então, nós encaramos... Mas isso aí não faz diferença. Não tem. Entenda bem. Uma palavra, e por isso que eu digo para vocês, antigamente eu até tentava explicar de uma forma mais branda, não é para a pessoa entender não, para a pessoa poder não se assustar tanto. Na verdade, uma das características de Deus é que Ele é o quê? Ele é amor e Ele também é o quê? Fogo consumidor. Hã? Fogo consumidor. Fogo consumidor, vê se vocês entendem. Roberto, uma pessoa condenada, ela nunca vai ser condenada injustamente. É porque nós olhamos o ser humano como nós olhamos para nós. Coitado dele. Mas a Bíblia é uma pena que eu não vou poder citar aqui. Vai ficar para a semana que vem. Mas vocês vão ver como que Jesus fala para os discípulos agirem. Tomem cuidado. Então, entenda bem, quando uma pessoa fala assim, enganando-vos com falsos discursos, essa pessoa que ouve um falso discurso, ela ouve também o verdadeiro. Você quer um exemplo? Detesta esse local aí. Nossa, o pessoal só fica em oração o tempo todo. Gente, lá no local que eu frequento é tão alegre. Gente, o pastor faz a gente rir o tempo todo. Olha, eu gosto muito daquele pastor. Como ele faz a gente rir. E virou um personagem auditório. Sabe? Então isso, ela não quer dizer que ela não sabe a verdade, ela sabe, mas ela se agrada com essa. Porque quando você convive com a falsa graça, você rejeitou a verdadeira. Você não aceita a falsa graça porque foi a única coisa que apresentaram para você. E se apresentaram para você inicialmente a falsa graça, quantos testemunhos que saíram da falsa graça que enxergaram a verdadeira? Não é, Sandro? Quantos já falaram para mim, eu estava enganado o tempo todo, mas o Senhor foi comigo e me livrou do engano. Você vê falsa graça em qualquer religião. Até no budismo você vai ver falsa graça. Em qualquer coisa que a pessoa segue, existe a condição verdadeira, existe a falsa. E geralmente os tementes a Deus, os que temem a Deus, que sabem de onde foram tirados, exortam. Você pode ver, quer arrumar conflito com alguém, exorta, admoesta, redargue ele, segundo a palavra, que é permitido segundo a palavra, que a primeira coisa que ele vai fazer, sabe o que é? A primeira coisa, apontar o dedo, não, antes de se afastar para apontar o dedo para você. Ou seja, vamos supor que você seja essa pessoa realmente. Mas o fato não está em que você, que falou que não é essa pessoa, é que ele não quer. Então vamos supor que você seja uma pessoa também negligente, está falando com ele. Mas como ele não quer, ele já aproveita o gancho. Porque eu não quero ouvir. Assim faz? Vai procurar até o mundano. Porque conversar com o mundano é melhor. O mundano ri, caçoa, deixa disso, o famoso deixa disso. Então, você já reparou que pro incrédulo está tudo muito bom? Estou vivendo minha vida. Aí a gente começa a sentir um desejo, sabe? Começamos a ser cevados por esse desejo de querer viver aquela vida também. Esquecemos do perdão dos nossos antigos pecados. Esquecemos que éramos
podres e o Senhor nos resgatou. Vamos ler um último ponto, porque nós começamos, deu 1 hora certinha agora. Começamos com 11 minutos de atraso. O segundo ponto, qual é? Quem anotou? O primeiro, ausência de reconhecimento do pecado. O segundo, desejo aparente de obediência. Um desejo aparente de obediência. O terceiro, vida negligente sem a busca da vontade de Deus. Nunca querer saber a vontade de Deus. Nunca, jamais. Uma vida negligente, totalmente negligente, negligenciando o tempo todo, mas falando para si mesmo, que vive olhando para o espelho, olhando a sua imagem e falando, mesmo que esteja se enganando, falando assim, como eu sou bom, como eu obedeço, como eu pratico as coisas boas. E sabe qual é o resultado disso? Quando vivemos isso aqui, uma vida negligente, os nossos filhos jamais nos verão como nada. E isso não nos torna inocentes, não. Os nossos vizinhos verão como nada. As pessoas verão como nada. Sabe por quê? Que queremos agradá-las. Jamais eu vivo bem com essa pessoa há tantos anos. Sim, vai você para o inferno e ela. Sabe? Então tudo aqui nessa terra passou. Porque queremos agradar-lhes. Queremos ser pessoas que tenham tido essa pessoa tão mansa, né? Uma pessoa que sempre fala com a gente com amor. Não confunda uma coisa. A Bíblia fala que quando você deve conduzir a pessoa com mansidão, não é mansidão com relação ao pecado, não. É com misericórdia. Você mostra aquela verdade e fala, se você quer mudar, eu estou aqui do teu lado. Mas nós não temos interesse nisso. Aí, o bendito do mundano morre, nós não temos coragem de ir para o enterro. Sabe por quê? Porque nunca, jamais pronunciamos uma palavra de verdade para ele. Mas viveu com a gente a vida toda. Irmãos, isso é sério. Paremos de brincar. E se alguém vive desse jeito, cancele essa vida imediatamente. Olha para o caminho que foi proposto há 40 anos atrás, há 30, há 20, não importa. Foi proposto um caminho, olha para esse caminho, se tira a tua roupa e corre para esse caminho. Por quê? Ronaldo e Sandro, vossos pais já foram. Entendeu, Ronaldo? A vossa mãe terminou a carreira debaixo de muita dor. E o desejo dela é que você faça a mesmíssima coisa. Você pega essa carreira. Lembra da contrição da tua mãe, do arrependimento que ela mostrou nos olhos, de toda a vida dela e da lembrança dela do amor e do perdão do seu pai, de como foram agraciados no momento, poucos dias antes de expirar, e compreender a verdade. Então, para eles, não funciona essa palavra de que adianta granjear o mundo todo e perder sua alma, porque não perderam as suas almas. Olharam para o amor de Deus. Quer provar amor por uma pessoa? Arranca ela do fogo. Isso é amor. Isso é amor, porque se eu não faço isso, se eu não digradi, se eu não falo o tempo todo para que essa pessoa acorde, eu não amo essa pessoa. Jamais amei. Talvez eu goste dela, ou talvez goste, até simpatize com um tipo de vida. Então, por favor, para a gente terminar, vida negligente sem a busca da verdade, da verdadeira vontade de Deus. Oséias 4:6. Oséias. Acharam? Sim. Achou, Ciro? Enfatiza muito bem o que você vai ler, Ciro, por favor, de uma forma bem o mais correta da frase possível para que todos possam ouvir. Bem alto. Versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento.
porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Senhor, compreendem a gravidade disso que vocês leram? Compreendem? O meu povo foi destruído. Destruído. Porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento. Mas foi porque, coitado, não apareceu conhecimento para eles, que o versículo está dizendo? Não. Porque tu, o quê? O que eles fizeram? Rejeitar. Rejeitar o conhecimento, rejeitar, irmãos. Entenda bem. Ninguém quer ir para o inferno. Isso é um desejo natural do homem. Queimar no inferno ninguém quer, não. Houve sábios famosos e pensadores. Por exemplo, já ouviram falar de René Descartes? Foi filósofo, pensador, um pouco de cientista, de tudo. René Descartes. Ele falou, dê-me 1 minuto com Deus. Ele falava a vida toda dele zombando. Dê-me 1 minuto com Deus, eu convenço ele a salvar minha alma. Esse homem morreu gritando de terror. Gritando. Pode pesquisar, pega o seu Google e pesquisa. Morreu gritando de terror. São frases famosas de homens no último minuto de vida. Via trevas, brincou a vida toda, dizendo, zombando, era um ateu convicto. Me deu 1 minuto com Deus, como se Deus fosse um homem, e eu convencerei ele de me salvar minha alma. Então entendam bem, Oséias está dizendo, meu povo foi destruído, pelo quê? Faltou conhecimento. Não, é o versículo, como é que está dizendo? Versículo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. Por causa disso, Deus vai fazer o quê? Vai falar assim, eu compreendo vocês. Rejeitar. Eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Não está falando de pastor não, porque a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes, é isso? Fomos colocados diante do Senhor. Sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da minha lei, também eu me esquecerei de quem? Seus filhos. Dos teus filhos. Olha que coisa terrível. Você esqueceu da minha lei? Eu detenho o poder de abençoar a tua prole, a tua geração e o teu caminho. Agora, por quanto você me rejeitou e nem ao menos se arrepende, eu me rejeito o resultado da tua vida. Até a geração futura. Ó, agora, por favor, o último versículo. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. E a gente vai continuar na semana que vem. Já vou avisar de antemão os irmãos. Vai continuar esse assunto na semana que vem. Esse, não outro. Esse assunto. A segunda parte. 2 Timóteo 4. Eu peço aos irmãos que façam, por favor, acordem um dia pela manhã, em nome de Jesus Cristo, liguem a TV, liga o rádio, naquele canal evangélico, liga a mídia que você tiver, até o teu celular, e procura ver se as primeiras palavras que você vai ouvir acidentalmente são de salvação da tua alma. Observem isso, porque todo dia nós acordamos despreocupados. Pode ser que aquele dia seja o último dia nosso e reconhecemos que vivemos uma vida negligente. Mas não morri hoje, graças a Deus. Não, ela vai chegar para você. Então observa de tudo que você ama viver, se pelo menos em algum minuto falaram para você a verdade. Olha o que Paulo falou para Timóteo, porque Paulo deu uma ordem para Timóteo, falou, Timóteo, eu te ordeno, como meu filho. 4, lê, Elizabeth, do 1 em diante, por favor. Até eu pedir para parar. 4?
Ele falou Timóteo, começa com o nome Timóteo, fala assim, Timóteo. Versículo 1. O 2 Timóteo, capítulo, mas usa o nome do Timóteo para começar a frase. Falou capítulo 4. Não, capítulo 4. Versículo 3 e 4. Não. O 1 em diante. Então, começa com Timóteo, né? Não, mas eu estou mandando colocar o nome Timóteo, estou mandando. Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino. Isso, pausa, vai continuar a ler. Timóteo, vou falar com as minhas palavras. Eu estou lhe ordenando, em nome do Deus que vai julgar todas essas almas que estão próximas a você. Todas elas. Eu conjuro. Sabe o que é conjurar? Sabe o que é conjurar? Nas pessoas que cultuam o diabo, e falam que conjurar um demônio é obrigar ele a vir para você. Conjurou com feitiço? É assim, eu estou dizendo, na Bíblia, conjurar, ou seja, eu te ordeno em nome de uma autoridade. De uma autoridade que eu estou falando. Essa autoridade é o Senhor Jesus. Vai, repete, pode prosseguir para o 2. Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavras, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Isso. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ele profetizou uma coisa, o professor virá um tempo e que não suportarão a sua doutrina. Então, certo não seria Paulo falar para Timóteo, toma cuidado com o que você está falando, porque está vindo um tempo que vai ser difícil para eles ouvirem. Então toma cuidado aí para você não esvaziar a igreja. Porque daqui a pouco não vai ter ninguém mais. Seu salário vai abaixar, estou começando a pegar pesado. Seu salário vai abaixar, porque não vai ter dízimo suficiente para pagar os luxos da igreja e a compra de som e tudo. Então olha só, vai devagar, nós precisamos deles. É isso que Paulo está falando aqui? Não. Paulo está falando assim, em nome do Senhor Jesus. Prega, vamos ver tudo que ele ordenou. Pregues a palavra, não é isso? Intes, o que é instar com uma pessoa? Instar, esse verbo. O que você entende? Insistir. Inste em tempo e o quê? Ou seja, quando tem oportunidade, também fora dela. Você não considere somente a oportunidade, não. E fora dela. Então isso quer dizer que Timóteo ele teria que estar o tempo todo com essas pessoas, não é isso? Inste em tempo e fora de tempo. Redarga, repreendas, exortes com toda a paciência e doutrina. Essa paciência aí é ainda que seja zombado, é ainda que seja escorraçado, continua, não feche os seus lábios com relação à doutrina, porque virá o tempo em que acontecerão com essas pessoas uma coisa que todo mundo lê, mas ninguém se preocupa: criarão coceira no ouvido. Irmãos, tem gente que levanta pela manhã e uma pessoa levanta pela manhã e está soberbada por causa da sua vida, que ela já é insatisfeita com a própria vida. E o estopim de estourar é se você falar a palavra de Deus. Eu estou falando de pessoa rara, não. Todo mundo assim. Já vivemos isso. Minha cabeça assim. Esquecemos que a única solução para a nossa vida, ainda aqui nessa terra, é o Senhor Jesus Cristo. E o único escape do inferno é o perdão de quê? Dos nossos o quê? Pecados. Então, ao invés de acordarmos mal-humorados, deveríamos botar o joelho no chão e falar: Senhor, me perdoa. Já me perdoa logo de manhã, porque a murmuração já veio a lembrança no meu coração. Desejos de estar afastado do meu irmão. Irmãos, vocês estão achando difícil isso que vocês leram aqui, que eu vou parar aqui? Olha o que eu vou falar para os irmãos. Você sabe, Beth, que tem um segredo para você não viver a falsa graça? E eu falei no domingo passado, fora em off, com vocês aqui. Não sei se vocês lembram. Vivamos a mesma alegria o tempo todo, nós todos juntos. Vivamos a mesma alegria. Sabe, por isso que a igreja
é condução de Cristo. Sabe, o Ronaldo está fraco, eu estou do lado dele, Ronaldo, não vamos fraquejar, vamos continuar. O Ronaldo, a mesmíssima coisa com a Joyce. A Joyce com a irmã Beth com a irmã Silva, e Silva com o Sandro. Nós nos alegramos o tempo todo, porque queremos participar do mesmo Espírito. Entenda bem. A falsa graça está aí para destruir isso. Destruir, sabe? Olhar nossas razões, aquilo que as pessoas têm que compreender que nós estamos vivendo, as desgraças. Pode parecer, cada um está representando uma família aqui. Pode até ser que a sua família não esteja com a aparência de uma desgraça acontecendo. Mas quando vem uma desgraça, um infortúnio, primeiramente já vem logo o desespero e a tristeza na família, não vem? Mas para quem conhece o Senhor, sabia que devia ter se preparado para isso. Sempre soube o tempo todo que devia ter negado a sua própria vida. Eu falo isso com muita tristeza no coração, irmão. Que devia ter negado a própria vida. Negado, literalmente negado. Não, eu renego a minha vida, eu renego qualquer bem na minha vida, para que eu possa cobrir uma multidão de pecados, salvando essa pessoa, sendo instrumento, não olhando até mesmo a minha iniquidade. Sabe, o problema é que quando aponta o dedo para a gente, nós paramos. Porque a pessoa aponta o dedo. Não é ela que está apontando o dedo. Não é a pessoa. É sua carne não querendo sair daqui desse mundo. Eu não vou deixar, não. A carne fala assim, não, aqui é o meu paraíso. A carne pronuncia assim, meu tempo é breve, então farei de tudo para vivê-lo aqui. Os nossos pecados corromperam as pessoas à nossa volta. Sabe, esse falso pensamento de caminhar com Cristo, tão falsificado, que nós destruímos entes queridos, não estamos percebendo. Eu comentei ontem, conversando com uma pessoa, eu falei assim, é como um condor. O condor já tem um corpo grande, mas as asas são muito maiores, chega até, de envergadura, chega até 22 metros. Ele voa, e se esbarrar em alguma coisa, o corpo está voando, mas as asas estão destruindo tudo, se ele passar num lugar apertado. É isso que nós fazemos. Quando não nos encaminhamos com perdão e condição, quando não choramos. E, irmão, qual foi a última vez que você conseguiu chorar de tristeza da tua vida? Eu desafio isso, que eu estou falando olhando para mim. Qual foi o dia que você acordou e chorou amargamente, envergonhado diante de Deus? Não. Nós pegamos esse maldito objeto aí e nos consolamos com ele. É, maldito. Nos consolamos com ele. Traz a paz na hora pra gente. Tem sempre um gatinho para nos alegrar o dia. Tem um macaquinho. Tem até mesmo uma pessoa parecida conosco, se mostrando vitoriosa, mostrando que podemos tudo naquele dia. Quando, na verdade, somos pessoas mornas. Mornas e simplesmente mentirosas, principalmente conosco mesmo. E de coração, irmãos, que o Senhor aumente o amor que eu tenho pela vida de vocês, que ainda não é suficiente. Eu tenho cuidado com a vida de vocês, eu estou falando isso e eu serei julgado por isso. E se eu amo vocês, tudo que eu posso, a única coisa que eu posso fazer, a única que é dever meu e que é verdadeira, é encaminhar vocês, mesmo com minhas fraquezas, ao caminho da salvação, porque fazem parte da minha vida. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Domingo que vem, os irmãos façam o possível para estar aqui. Não é porque eu quero que os irmãos assistam a escola dominical, não. Porque eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, eu te peço, Senhor Deus amado, que o entendimento, que a porta do entendimento tenha sido arrebentada e que por pressão e força do teu Santo Espírito tenha conseguido vencer as barreiras das trevas
e tenha penetrado a tua verdade totalmente no nosso entendimento, Pai. Senhor amado, bendito é o teu santo nome. Eu te agradeço, Pai, porque debaixo de muita fraqueza, Pai, tanto física quanto espiritual, o teu servo conseguiu chegar até o momento, e se não for ao Senhor, eu não teria feito nada. Por isso, Pai, eu te peço, ainda que as custas de diminuir cada dia mais a minha vida, ainda que as custas que custe da minha vida a companhia, que custe da minha vida os abraços e afagos, Senhor Deus amado, nunca permita que eu troque a verdade da tua palavra para os meus irmãos por afagos e interesses meus, ó Pai. Senhor Deus amado, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus Cristo, leva os meus irmãos para os seus lares, e que os seus pensamentos e suas consciências, Senhor Deus amado, estejam presentes diante de Ti, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Encerrado.